Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Bom, de acordo com os sermões passados, entendendo como a glória de Deus no Evangelho salva o pecador, o que acontece com este quando o Senhor o salva? O que lhe ocorre? O primeiro ponto que é necessário entendermos é que Deus não salva uma pessoa a fim de que esta seja a mesma. Isso não seria salvação se este fosse o caso. Não devemos esquecer que o responsável pelo conflito entre Deus e o homem, embora Satanás, a antiga serpente, tenha a sua parcela de culpa, foi o próprio homem. E por quê? Porque o homem é naturalmente um pecador. Ele odeia o seu Criador. Não se engane. O ser humano se encanta pela ideia de um céu, não pela razão do Senhor estar lá, mas porque de uma forma orgulhosa e egoísta, acha que não deve ir para o inferno. Aliás, o céu para ele seria um lugar bem melhor se o Altíssimo não estivesse lá. Sua natureza é completamente corrompida e totalmente depravada. Como disse o salmista Davi, tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo 14, versículo 1 ao 3. Na verdade, o próprio salmista disse que já temos essa natureza desde o nascimento. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Salmo 58, versículo 3. Por que essa natureza iníqua vem desde o nascimento? Ora, porque nascemos de pais que também são pecadores. E estes, de pais que também nasceram com esta mesma natureza promíscua. E assim faremos uma regressão até chegarmos a Adão e Eva, os quais pecaram e foram corrompidos totalmente em sua natureza humana. E como todos viemos a este mundo por meio deste casal, tal natureza corrompida é passada geneticamente para nós. Como ensina o apóstolo Paulo, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. Tal versículo ensina a culpa que Deus imputou à humanidade por pecar em Adão, que fora o seu representante no Éden. Mas não apenas isso. Creio que o mesmo versículo também ensina que a corrupção da natureza fora passada geneticamente de Adão aos seus semelhantes. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o pecado habita em mim. Romanos capítulo 7, versículo 17. É por esta razão que até mesmo as boas ações de um pecador são inaceitáveis perante um Deus que é santo, pois as tais são feitas por um ser humano corrompido, cujo esgoto de pecados ainda flui de seu coração. Como é declarado no livro do profeta Isaías, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundiça. Não se engane. Aquele que está sentado em um alto e sublime trono é um Deus santo, cuja pureza solitária é incomparavelmente majestosa. Sabendo então sobre tal ser humano, que por natureza é pecador e vive cegamente, mergulhado em seus pecados, podemos agora retornar à pergunta: o que ocorre com este quando o Senhor o salva? O apóstolo Paulo nos oferece duas respostas bem importantes. Primeira, como fora dito antes, Deus o lava e o regenera pelo seu Espírito Santo, como ensina o apóstolo em sua carta a Tito. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, capítulo 3, versículo 5.
Em outras palavras, tal pecador que está sujo pela imundície de seus pecados é lavado de tal maneira que fica limpo e de tal modo que se torna uma nova pessoa ou uma nova criatura. Ele, na verdade, é transformado em um filho de Deus. Ele não é mais o homem de antes, não é mais o mesmo de antes, mas agora um novo homem. Isso é o que acontece quando o Senhor o faz nascer de novo. É o que o novo nascimento ou a regeneração operada pelo Altíssimo propicia a este ser humano. E segunda, este pecador orgulhoso, egoísta, soberbo, desobediente, rebelde, depravado e maligno é crucificado pelo novo homem que se tornou, ou mortificado constantemente pela sua nova criatura em que for transformado. Noutras palavras, o velho homem é crucificado pelo novo. A velha criatura é crucificada pela nova. A velha natureza é agora crucificada e mortificada constante e persistentemente pela nova natureza. Esta é a santificação do homem que, arrependido e confiante em seu Salvador, fora chamado, salvo, regenerado, justificado, purificado, santificado e habitado por Deus. Este homem, salvo, crucifica a cada dia o velho homem com Cristo. Como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, o nosso velho homem foi com ele, ou seja, Cristo, crucificado. Capítulo 6, versículo 6. Ou como afirma em sua carta aos Gálatas, já estou crucificado com Cristo. Capítulo 2, versículo 20. Mas, como assim crucificar o velho homem? O que isso significa? O mesmo Paulo nos explica quando diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Ou seja, crucificar o velho homem significa negar as vontades e os desejos pecaminosos que a natureza carnal nos inflama e, além disso, batalha pela sua sobrevivência e pela realização de seus anseios. A fazermos avidamente o que ela quer. Crucificar o velho homem significa renunciar constantemente os pensamentos, sentimentos, desejos, comportamentos e atos pecaminosos que eram comuns de serem praticados antes, mas que agora são rejeitados decididamente pelo cristão em cuja pessoa o Espírito de Deus agora vive e o move. De uma forma bem simples, crucificar o velho homem significa fazer morrer constante e persistentemente, pelo Espírito Santo, os desejos pecaminosos que a natureza carnal quer que façamos. Agora, por que o velho homem tem se ficado com Cristo? O que isso também significa? O apóstolo Paulo novamente responde em sua carta aos Romanos. Ele responde: para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, o velho homem tem de ser crucificado com Cristo, porque não pode viver para Deus e a sua glória. Pelo contrário, ele a odeia e prefere viver para si mesmo, a fim de satisfazer os seus próprios desejos. Entretanto, quando percebe pelo Espírito Santo que foram as suas transgressões que transpassaram a Cristo, que foram as suas iniquidades que o esmagaram, e que foram seus pecados que o feriram e o mataram na cruz, ele se arrepende e faz com que o pecador que tanto é, morra pela obra do mesmo Espírito Santo com aquele que morreu por ele, a fim de que,
como seu Salvador ressurreto vive para Deus, ele possa também viver como um novo homem, em quem Cristo agora vive e em quem está a sua fé. Ou seja, a confiança de que ele mesmo, Cristo, que o ama e por ele pecador, se entregou até a morte, o perdoou, o salvou, o justificou pela sua vida, sua morte e ressurreição. Como escreve Paulo em sua carta aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, quero agora encerrar este sermão me dirigindo a dois grupos distintos de pessoas que podem existir entre nós, os quais, devido à superficialidade do evangelismo na nossa cidade e à falta de discernimento e sabedoria bíblica, bem como experiencial, não são muito bem distinguidos. Primeiro, quero me dirigir a vocês, caros irmãos, que se arrependeram, confiaram e confiam em Cristo, que nasceram de novo e se tornaram novas criaturas, razões pelas quais agora possuem condições vindas de Deus para batalharem contra os restos de pecados que ainda habitam em vocês, os quais o apóstolo Paulo os denomina de velho homem. Preste atenção. Esses restos de desejos pecaminosos, tentações, sentimentos ou lembranças são comparados a um velho homem que ainda habita dentro de você, o qual foi crucificado com Cristo no momento em que você se converteu. Entretanto, ele está semi-morto, lutando dentro de você para sobreviver e reconquistar o espaço que era dele, meu irmão. Cada dia, cada situação, cada momento que você escolhe não guerrear contra ele, que você decide não mortificá-lo, não matá-lo diariamente, você o está deixando sobreviver. Você o está deixando tomar um fôlego, recuperar as forças para que ele possa inflamar o seu corpo a desejar cometer algum pecado e ganhar vagarosamente, pedacinho por pedacinho, a terra de tua alma e se tornar novamente o teu Senhor. Você vai deixar isso acontecer, meu irmão? Porque você está parando de lutar contra tais tentações? Por que não lutas mais como antigamente? Sei que você perdeu algumas batalhas, mas a guerra não acabou, ela continua. Vamos, levante-se e enfrente sob a graça de Deus os inimigos pecaminosos dentro de você. Perdeste alguns áudios, sei que o velho homem te levou para as cordas e você foi ao chão. Mas este é o ringue de tua alma que agora pertence a Deus, meu irmão, o qual seu poderoso Espírito Santo agora é o teu treinador, e atrás das cordas bate no chão do ringue e grita dentro de você até o mais profundo do novo homem que ele te fez, dizendo: levante-se, vamos, levante-se, a luta não terminou, levante-se, pois eu te amo, confia em mim, juntos venceremos. Não importa quantas vezes caia, apenas levante-se e lute. E segundo, me dirijo a você, que está entre as ovelhas de Deus, quem sabe há bastante tempo ou não, talvez até pensando que é uma delas, mas que nunca se arrependeu e nem creu verdadeiramente, que não batalhas contra ti mesmo, contra as tentações, os pensamentos e os pecados dentro e fora de ti, usando, além disso, a desculpa de que na igreja sempre haverá alguns fortes e outros fracos, e que não é preciso tudo isso que eu descrevi aos irmãos anteriormente, com o intuito de continuares com os teus pecadinhos públicos e inofensivos, entre aspas, como também com os teus pecados secretos, a fim de que possas satisfazer-te com os tais prazeres do pecado e cultivar ao mesmo tempo uma consciência tranquila, sem culpa e que não te alarmas. Escute! Você é assim e age desse modo, meu caro, porque você nunca sequer foi um novo homem. Não há vida dentro de você. Nunca houve. Você ainda é o mesmo velho homem de antes. Esta é a razão do porquê o novo homem não te crucifica na cruz com Cristo e nem te faz lutar contra os teus pecados. É porque ele não existe. Você nunca foi ele. Sempre fostes o velho homem,
Tuas roupagens de igreja e a prática pública de alguns costumes evangélicos que estão em moda não enganam a Deus. Ele te vê como realmente és. Há, no entanto, esperança para você que me ouve e que percebe que a tua consciência foi atingida com a espada da palavra e que agora sente sangrar. Se isso está acontecendo com você, ouça, não cauterize a sua consciência. Volte em oração ao Gólgota, onde começa a vida com Deus. Vislumbre a Cristo sofrendo em tal lugar a ira que você deveria sofrer no inferno. E arrepende-te do homem que és e ore para que Deus, pelo seu Santo Espírito, te faças morrer crucificando-te com Ele, para que possas ressuscitar com Ele como uma nova criatura, nascendo de novo, tornando-te um novo homem. Só então terás condições de lutar contra o velho homem, sendo realmente um dos nossos. Que o Senhor te conceda esta graça. Esta é a nossa oração. Oremos. Amável e poderoso Deus, que a força vinda da pessoa do Teu Santo Espírito nos conceda a graça de não abandonarmos a luta contra os nossos pecados, dentro e fora de nós, mas batalharmos contra eles e vencê-los, mesmo que isso signifique perder algumas batalhas. Levanta-nos, Senhor, e por amor a Ti lutaremos, até exultarmos com a vitória graciosa vinda de Ti, ó Deus. Salva também aqueles que podem estar conosco, mas que infelizmente nunca se arrependeram e creram. Vai de encontro a esta pessoa que pode estar me ouvindo agora e traze a salvação, tornando uma nova criatura pela Tua graça, fazendo assim verdadeiramente um dos nossos, nesta guerra santa contra o velho homem, a fim de vencê-lo de uma vez por todas para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho e nosso Redentor, a Ti oramos, ó Deus. Amém.